E se eu te contasse que nas profundezas da Amazônia brasileira existe uma pedra que brilha com luz própria, uma relíquia perdida de Atlântida que pode mudar o destino da humanidade para sempre? Uma descoberta arqueológica que conecta civilizações antigas, portais dimensionais e poderes cósmicos que desafiam tudo o que conhecemos sobre nossa própria história. Esta é a história épica que você está prestes a conhecer. Mas antes de mergulharmos nesta aventura extraordinária, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. Quero conhecer todos os aventureiros que estão se juntando a essa jornada. E se você quer acompanhar mais histórias incríveis como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Agora sim, vamos descobrir os segredos da Pedra Preciosa. Nas profundezas da floresta amazônica, onde os raios solares mal conseguiam penetrar a densa copa das árvores centenárias, o arqueólogo Dr. Eduardo Nascimento caminhava com passos cautelosos. Suas botas de couro afundavam na terra úmida, e o som dos insetos criava uma sinfonia selvagem que ecoava entre as gigantescas samalmeiras. Havia 3 semanas que sua expedição procurava pelos vestígios de uma antiga civilização perdida, baseando-se apenas em lendas indígenas e mapas duvidosos do século XVIII. O suor escorria pela testa bronzeada de Eduardo enquanto ele examinava cuidadosamente uma série de pedras dispostas em círculo, cobertas por décadas de musgo e vegetação. Algo naquele arranjo não era natural. As pedras formavam um padrão geométrico perfeito, impossível de ser obra do acaso. Com o pincel delicado, começou a limpar uma das pedras maiores, revelando inscrições que fizeram seu coração acelerar. Os símbolos eram diferentes de tudo que havia estudado em seus 20 anos de carreira. Professor, gritou sua assistente, Marina, correndo em sua direção com os olhos brilhando de excitação. Você precisa ver isto imediatamente. Ela segurava um detector de metais que emitia bips frenéticos. Eduardo seguiu até uma pequena elevação no terreno, onde Marina havia cavado um buraco de aproximadamente meio metro de profundidade. No fundo, protegida por camadas de barro vermelho, uma luz azulada pulsava suavemente. Com mãos trêmulas, Eduardo removeu cuidadosamente a terra ao redor do objeto. Era uma pedra preciosa do tamanho de um punho fechado, de uma cor azul esverdeada jamais vista na natureza. A gema emanava uma luz própria, pulsando como um coração vivo. Quando seus dedos a tocaram pela primeira vez, uma onda de energia percorreu todo seu corpo, e por um instante, Eduardo jurou ter ouvido sussurros em uma língua antiga e desconhecida. A pedra estava incrustada em um medalhão de ouro maciço, coberto de inscrições hieroglíficas que pareciam se mover quando observadas diretamente. Marina aproximou-se com reverência, sentindo a energia que emanava do artefato. Professor, isto não é apenas uma descoberta arqueológica comum, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Esta pedra, ela está viva de alguma forma. Eduardo envolveu cuidadosamente a pedra em um pano de linho especial, mas mesmo através do tecido, a luz azulada continuava visível. Naquela noite, ao redor da fogueira do acampamento, ele estudou os símbolos nas fotos que havia tirado. Alguns pareciam representar constelações, outros lembravam mapas de rios e montanhas. Havia também figuras humanoides com características estranhas, olhos grandes e luminosos, mãos com 6 dedos. Quando finalmente tentou dormir, Eduardo foi assombrado por sonhos vívidos. Via uma cidade magnífica feita de cristal e ouro, habitada por seres de uma beleza etérea. No centro da cidade erguia-se uma torre colossal, e no seu topo, a mesma pedra que ele havia encontrado brilhava como um farol, enviando feixes de luz para o cosmos. Os seres sussurravam palavras em sua mente. O guardião despertou. O tempo da revelação chegou. Acordou com o primeiro raio de sol, sentindo que sua vida havia mudado para sempre. A pedra preciosa não era apenas um tesouro arqueológico, era a chave para um mistério que poderia alterar a compreensão da humanidade sobre sua própria história. Eduardo sabia que estava apenas no início de uma jornada que o levaria muito além dos limites da ciência convencional. De volta à Universidade de São Paulo, Eduardo trancou-se em seu laboratório particular, determinado a desvendar os segredos da pedra preciosa. Por 3 dias consecutivos, ele estudou cada inscrição, cada curva da gema, cada detalhe do medalhão dourado. Utilizou todos os equipamentos disponíveis, microscópios eletrônicos, espectrometros, análises de carbono 14, mas os resultados desafiavam qualquer lógica científica. A pedra não correspondia a nenhum mineral conhecido, e sua idade parecia impossível de determinar.
Durante suas pesquisas, Eduardo descobriu que a pedra reagia à sua presença de maneiras inexplicáveis. Quando ele se aproximava, sua luminosidade aumentava, e as inscrições no medalhão pareciam se reorganizar, formando novos padrões. Mais perturbador ainda era o fato de que começara a compreender intuitivamente alguns dos símbolos, como se uma memória ancestral estivesse sendo despertada em sua mente. Marina havia retornado ao Rio de Janeiro para catalogar os outros achados da expedição, mas mantinha contato diário com Eduardo. Em suas conversas por telefone, ela relatava sonhos estranhos similares aos que ele experimentava, visões de cidades perdidas, seres luminosos e uma sensação urgente de que algo importante estava para acontecer. Professor, sinto como se a pedra estivesse nos chamando para algo maior, confessou ela numa dessas conversas. Foi durante a quarta noite que tudo mudou. Eduardo havia adormecido sobre suas anotações quando foi despertado por uma luz intensa que preenchia todo o laboratório. A pedra preciosa havia saído de seu recipiente protetor e flutuava no ar, girando lentamente e emitindo pulsos de energia azul esverdeada. As paredes do laboratório pareciam ter se dissolvido, revelando um vasto cosmos estrelado. Diante de Eduardo, materializou-se uma figura etérea, um ser de aproximadamente 2 metros de altura, com traços humanoides refinados e olhos que continham a sabedoria de eras. Seus cabelos prateados flutuavam como se estivesse submerso em água, e sua pele emanava uma suave luminescência dourada. Quando falou, sua voz ecoou diretamente na mente de Eduardo, carregada de uma autoridade ancestral que fez o arqueólogo se ajoelhar instintivamente. Guardião Eduardo, disse o ser, há muito tempo esperamos por este momento. Tu foste escolhido não pelo acaso, mas pelo destino escrito nas estrelas. A pedra de Atlântida despertou porque chegou o tempo da grande revelação. O ser estendeu uma mão translúcida em direção à pedra, que respondeu pulsando com maior intensidade. Esta gema é uma das 7 pedras cósmicas criadas pela nossa civilização antes do grande cataclismo que submergiu nosso continente. Eduardo tentou falar, mas descobriu que sua voz havia desaparecido. O ser sorriu benevolmente e continuou. As perguntas se formam em tua mente como ondas no oceano. Sim, somos os sobreviventes de Atlântida, e não desaparecemos completamente. Evoluímos além da forma física, tornamo-nos guardiões do conhecimento cósmico. As 7 pedras foram espalhadas pelo mundo antes da destruição, aguardando o momento em que a humanidade estaria pronta para receber novamente a sabedoria perdida. A visão mostrou a Eduardo imagens do passado remoto, uma civilização tecnologicamente avançada que utilizava cristais como fonte de energia, cidades flutuantes que desafiavam a gravidade, seres que tinham domínio sobre as forças da natureza. Viu também a ibris que levou à queda, experimentos perigosos com forças cósmicas, tentativas de controlar o tempo e o espaço que resultaram no cataclismo que afundou o continente inteiro no oceano. A humanidade atual enfrenta uma encruzilhada similar, continuou o ser Atlante. Vossa ciência progrediu rapidamente, mas vossa sabedoria espiritual não acompanhou o mesmo ritmo. As 7 pedras devem ser reunidas antes que os mesmos erros se repitam. Tu és o primeiro dos novos guardiões, Eduardo, mas não estarás sozinho nesta missão. O ser Atlante estendeu as mãos, e o ar ao redor de Eduardo começou a formar imagens holográficas tridimensionais. 7 pedestais de cristal apareceram, cada um contendo uma pedra preciosa de cor e formato únicos. A que Eduardo possuía era apenas uma delas, a pedra da sabedoria, de cor azul esverdeada. As outras 6 giravam lentamente, revelando suas características distintivas. A pedra do poder, explicou o Atlante, apontando para uma gema vermelha ardente que pulsava como magma vulcânico, encontra-se nas profundezas do Tibete, guardada por monges que desconhecem sua verdadeira natureza. A pedra da cura, de cor violeta suave, repousa em uma pirâmide oculta no Egito, onde há milênios influencia os rituais de regeneração dos faraós. As imagens continuaram se formando, cada uma mais impressionante que a anterior. A pedra do tempo, dourada como o sol ao meio-dia, está escondida nas ruínas de Machu Picchu, onde os incas a veneravam como o coração do deus Sol. A pedra dos elementos, que muda de cor constantemente como uma aurora boreal, jaz no fundo do lago Baikal, na Sibéria, protegida pelas águas mais profundas e puras do mundo. Eduardo observava fascinado como cada pedra emanava uma energia específica. A pedra da comunicação, de um azul cristalino translúcido, estava localizada em Stonehenge, integrada à estrutura mística do monumento neolítico.
Através desta pedra, continuou o Atlante, os antigos druidas mantinham contato com civilizações de outros mundos, recebendo conhecimentos que influenciaram toda a evolução espiritual da humanidade europeia. A última pedra era a mais enigmática de todas, a Pedra da Transformação, negra como o espaço sideral, mas com veios prateados que pareciam conter galáxias inteiras. Esta se encontra na Antártica, sob camadas de gelo milenar, no local exato onde ficava o último templo de Atlântida antes do grande cataclismo. É a mais poderosa de todas, capaz de abrir portais entre dimensões e acelerar a evolução da consciência humana. Mas cuidado, jovem guardião, alertou o ser, e sua expressão tornou-se grave. Não és o único que busca as pedras. Uma antiga ordem sombria, descendente dos Atlantes que escolheram o caminho da dominação em vez da sabedoria, também desperta. Eles são conhecidos como Senhores da Sombra, e seu objetivo é reunir as 7 pedras para recriar o Império Atlante sob seu controle absoluto. Eduardo finalmente conseguiu recuperar a voz. Como posso encontrar as outras pedras? E como saberei se sou realmente capaz de protegê-las dos Senhores da Sombra? O Atlante sorriu, e sua forma começou a se tornar mais translúcida. A Pedra da Sabedoria que possuis te guiará. Ela criará conexões com as outras, mostrando-te o caminho. Mas não estarás sozinho, outros guardiões estão despertando pelo mundo, pessoas escolhidas pelas próprias pedras. Antes de desaparecer completamente, o ser entregou a Eduardo um mapa feito de energia pura, que se materializou como um pergaminho dourado coberto de constelações móveis. Este mapa se atualizará conforme tua jornada progride. Lembra-te, as pedras escolhem seus guardiões, não o contrário. Confia em tua intuição, pois ela agora está conectada à sabedoria cósmica de milênios. A visão se desfez como névoa ao vento, e Eduardo se viu novamente em seu laboratório, segurando a pedra preciosa que agora pulsava com renovada intensidade. O pergaminho dourado estava real em suas mãos, e ao observá-lo, viu que uma das localizações, Tibé, começava a brilhar suavemente. 2 semanas depois, Eduardo encontrava-se nas montanhas geladas do Tibé, acompanhado por um guia local chamado Tenzin, um homem de meia-idade com olhos profundos que pareciam guardar segredos antigos. A altitude elevada tornava cada passo um esforço, mas a pedra da sabedoria em seu peito fornecia-lhe uma energia inexplicável que o mantinha avançando pela trilha íngreme e perigosa. Professor, disse Tenzin enquanto caminhavam por uma passagem estreita entre rochedos cobertos de neve, os monges do mosteiro que procuramos são muito especiais. Eles guardam tradições que vêm de antes mesmo do budismo chegar ao Tibete. Dizem que possuem uma relíquia sagrada que brilha com luz própria, mas nunca permitem que estranhos a vejam. A jornada durou 3 dias através de paisagens de uma beleza selvagem e imponente. Picos nevados se erguiam como catedrais naturais contra o céu azul anil, e o ar rarefeito carregava um silêncio místico que parecia sussurrar segredos ancestrais. Durante as noites, acampados em suas tendas, Eduardo estudava o mapa estelar, que agora mostrava não apenas a localização da Pedra do Poder, mas também movimentos estranhos, pontos escuros que pareciam se dirigir para as mesmas coordenadas. Finalmente, ao 3º dia, avistaram o mosteiro de Hongbuk, construído literalmente na face de uma montanha rochosa. A estrutura parecia desafiar as leis da física, com seus pavilhões e torres se estendendo tanto para dentro da montanha quanto para fora dela. Bandeiras de oração tremulavam ao vento constante, criando uma sinfonia colorida contra o fundo cinzento das rochas. O abade que os recebeu era um homem extremamente idoso, com uma barba branca que descia até o peito e olhos que pareciam conter a serenidade de montanhas eternas. Tenzin trouxe alguém especial, disse ele, observando Eduardo com uma intensidade que o fez se sentir completamente transparente. Há muito tempo esperamos pela chegada do portador da luz azul. Sem ser solicitado, Eduardo retirou a pedra da sabedoria de sua proteção. Imediatamente, ela começou a pulsar com maior intensidade, e um eco respondeu do interior do mosteiro, uma vibração vermelha que fazia as pedras das paredes ressoarem como sinos. O abade sorriu e fez um gesto para que o seguissem através de corredores labirínticos que pareciam se aprofundar no coração da montanha. A câmara sagrada era uma caverna natural modificada pelos monges ao longo de séculos. No centro, em um altar de mármore negro, repousava a Pedra do Poder. Era ainda maior que a de Eduardo, do tamanho de uma cabeça humana, e sua cor vermelha ardente parecia conter o fogo de 1000 vulcões. 20 monges em vestes douradas meditavam em círculo ao seu redor,
mantendo uma vigília que, segundo o abade, durava mais de 1000 anos. Nossos ancestres receberam esta pedra de um visitante das estrelas, explicou o abade enquanto se aproximavam do altar. Ele nos ensinou que um dia viria alguém capaz de despertar seu verdadeiro poder, alguém que carregaria uma pedra irmã. Disseram-nos também que quando esse dia chegasse, uma grande escuridão se aproximaria, e que as pedras seriam a única esperança de manter o equilíbrio do mundo. Mas antes que Eduardo pudesse se aproximar mais, uma explosão ensurdecedora sacudiu o mosteiro. Através das aberturas na rocha, figuras encapuzadas desceram em cordas, suas roupas negras contrastando violentamente com a neve. Os senhores da sombra haviam chegado, e Eduardo percebeu que sua jornada se tornará uma corrida contra o tempo onde cada segundo poderia determinar o destino da humanidade. O líder dos senhores da sombra removeu o capuz, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore pálido, com olhos negros que refletiam uma inteligência cruel e antiga. Seus cabelos prateados caíam sobre ombros largos, e uma cicatriz atravessava sua face da testa ao queixo, dando-lhe uma aparência ainda mais sinistra. Quando falou, sua voz ecoou pela caverna com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Eduardo Nascimento, disse ele, pronunciando cada sílaba com precisão cortante. Finalmente nos encontramos. Eu sou Mordecai, descendente direto da linhagem real de Atlântida, e venho reclamar o que é meu por direito de nascimento. Seus seguidores se espalharam pela caverna, armas de energia desconhecidas em punho, forçando os monges a se afastarem do altar onde repousava a pedra do poder. Eduardo sentiu a pedra da sabedoria pulsar em seu peito, como se estivesse reagindo à presença de Mordecai. As pedras não pertencem a ninguém, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Elas foram criadas para proteger a humanidade, não para dominá-la. Mordecai riu, um som gelado que fez os cristais de gelo nas paredes da caverna vibrarem. Ingênuo arqueólogo, replicou Mordecai, caminhando lentamente ao redor do altar. Você não compreende o poder que está manipulando. Nós, os verdadeiros herdeiros de Atlântida, sabemos como utilizar as pedras em todo o seu potencial. Sob nossa liderança, a humanidade deixará de ser uma espécie primitiva e destrutiva, tornando-se algo grandioso sob nossa orientação. O abade deu um passo à frente, suas roupas douradas contrastando com as vestes negras dos invasores. Jovem sombrio, há 1000 anos protegemos esta relíquia sagrada. Ela não será entregue a quem busca poder para si mesmo. Mordecai ergueu a mão, e uma onda de energia escura atingiu o ancião, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Os outros monges começaram a cantar em tibetano, criando uma barreira vibratória ao redor da pedra do poder. Eduardo percebeu que precisava agir rapidamente. Seguindo um instinto que parecia vir da própria pedra da sabedoria, ergueu-a acima da cabeça. Imediatamente, feixes de luz azul esverdeada se projetaram da gema, criando uma rede de energia que envolveu toda a caverna. A pedra do poder respondeu, elevando-se do altar e começando a girar, emanando pulsos vermelhos que se sincronizaram com os azuis. Impossível! Gritou Mordecai, sua compostura finalmente se quebrando. Você não tem treinamento. Não pode controlar duas pedras simultaneamente. Mas Eduardo não estava exatamente controlando as pedras, elas estavam se comunicando através dele, coordenando uma defesa que transcendia sua compreensão humana. A batalha que se seguiu foi diferente de qualquer conflito já registrado na história. Energias cósmicas se chocavam contra forças sombrias, criando explosões de luz e sombra que faziam a própria montanha tremer. Os senhores da sombra utilizavam tecnologia atlântico corrompida, cristais negros que absorviam a luz e a transformavam em energia destrutiva. Cada disparo de suas armas deixava buracos fumegantes nas paredes milenares da caverna. Tenzin, que havia permanecido silencioso até então, revelou-se mais do que um simples guia. Retirando amuletos ocultos sob suas roupas, ele começou a canalizar energia terrestre através de técnicas xamânicas antigas, criando escudos de proteção ao redor dos monges feridos. Professor, gritou ele por sobre o ruído da batalha, as pedras estão tentando lhe mostrar algo. Não lute contra as visões. Eduardo relaxou sua resistência mental, permitindo que as duas pedras compartilhassem suas memórias com ele. Viu a antiga Atlântida em seu esplendor, mas também testemunhou o conflito que levou à sua destruição, uma guerra civil entre aqueles que queriam usar as pedras para elevação espiritual e aqueles que desejavam dominação política.
A batalha atual era uma continuação daquele antigo conflito, ecoando através de milhares de anos. Com essa compreensão, Eduardo soube exatamente o que fazer. Unindo sua vontade às duas pedras, criou um campo de força temporal que congelou todos os senhores da sombra no lugar, permitindo que ele e os monges escapassem com a Pedra do Poder. Mas sabia que aquilo era apenas uma vitória temporária. Mordecai e seus seguidores logo encontrariam uma forma de quebrar a prisão temporal. De volta ao Brasil, Eduardo convocou uma reunião urgente com os principais arqueólogos e místicos do país. O laboratório da universidade havia sido transformado em um centro de comando improvisado, com mapas antigos cobrindo as paredes e computadores exibindo dados sobre anomalias energéticas registradas ao redor do mundo. Marina havia trazido 2 pesquisadores de confiança, Dr. Carlos Mendoza, especialista em civilizações pré-colombianas, e Dra. Sarah Chen, uma física quântica que também estudava fenômenos paranormais. O que está nos dizendo desafia qualquer compreensão científica convencional, disse Sarah, analisando as leituras energéticas das 2 pedras que agora repousavam em câmaras especiais de contenção. Estas gemas emitem radiações que não se encaixam em nenhum espectro conhecido. É como se operassem sob leis físicas diferentes das nossas. Carlos estudava as fotografias dos símbolos atlantes com uma lupa eletrônica. Há semelhanças impressionantes entre estas inscrições e glifos que encontrei em sítios arqueológicos do Peru e da Bolívia. Sempre me perguntei por que certas civilizações pré-colombianas pareciam ter conhecimentos astronômicos tão avançados. Ele apontou para uma sequência específica de símbolos. Esta combinação aparece em Sacsayhuamán, em Cusco. Pode ser uma pista sobre a localização da Pedra do Tempo. Marina havia se tornado especialmente sensível às pedras após a exposição inicial na Amazônia. Durante a reunião, ela começou a ter visões fragmentadas, flashes de outros locais ao redor do mundo onde pessoas como eles estavam experimentando despertar similar. Professor, não estamos sozinhos. Sinto presenças similares, no Egito, na Rússia, na Inglaterra. As outras pedras estão escolhendo seus guardiões. Eduardo compartilhou as informações que havia recebido do Ser Atlante sobre a localização das 7 pedras. Precisamos agir rapidamente. Os Senhores da Sombra têm recursos e conhecimento que não podemos subestimar. Se conseguirem reunir as pedras primeiro. Ele não precisou terminar a frase. Todos compreendiam as implicações. Foi Tenzin quem trouxe a primeira notícia concreta de outros guardiões. Tem um contato no mosteiro de Santa Catarina, no Egito, o irmão Marcos. Ele relatou fenômenos estranhos ocorrendo nas pirâmides, luzes violetas emergindo de câmaras que estão lacradas há milênios. Pode ser a pedra da cura manifestando-se. Sarah consultou seus contatos na comunidade científica internacional. Há relatos de anomalias magnéticas no Lago Baikal. Uma equipe de mergulhadores russos desapareceu na semana passada, e as últimas imagens de suas câmeras mostravam luzes multicoloridas nas profundezas. A descrição coincide perfeitamente com a Pedra dos Elementos. Stonehenge, acrescentou Marina, meus colegas da Universidade de Cambridge relataram que os monólitos começaram a emitir frequências ultrassônicas durante a lua cheia. Os druidas modernos da região estão em polvorosa, dizendo que a antiga magia está retornando. Eduardo tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Vamos nos dividir. Marina, você e Sarah vão para o Egito investigar a Pedra da Cura. Carlos, eu preciso que você vá ao Peru. Sua expertise em civilizações pré-colombianas será crucial para encontrar a Pedra do Tempo. Tenzin e eu iremos para a Sibéria atrás da Pedra dos Elementos. E a Antártica? Perguntou Sarah. A Pedra da Transformação pode ser a mais importante de todas. Eduardo consultou o mapa estelar, que agora mostrava movimentos preocupantes de forças sombrias se dirigindo para todos os locais simultaneamente. Deixaremos a Antártica por último. Primeiro precisamos reunir pelo menos 5 das 7 pedras e encontrar os outros guardiões. Apenas unidos teremos força suficiente para enfrentar o que nos espera no continente gelado. Antes de se separarem, Eduardo fez cada membro da equipe jurar que protegeriam as pedras com suas vidas. Lembrem-se, as pedras escolhem seus guardiões. Se vocês sentirem uma conexão especial com alguma delas, não resistam. A intuição será nossa melhor guia nesta jornada. Naquela noite, cada um sonhou com visões de suas missões futuras,
preparando-se mentalmente para desafios que testariam não apenas suas habilidades, mas também sua coragem e fé no impossível. 6 meses depois, em uma noite de lua cheia, 7 pessoas se encontraram em um local que não existia em mapas convencionais, uma ilha flutuante de cristal que havia se materializado no meio do Oceano Atlântico, exatamente sobre as coordenadas do antigo continente perdido. Eduardo estava acompanhado de seus companheiros brasileiros, mas agora havia também novos rostos. Irmão Marcos, um monge copta que se revelara o guardião da Pedra da Cura. Natasha Volkov, uma oceanógrafa russa que havia mergulhado nas profundezas do Baikal e emergido transformada pela Pedra dos Elementos. E Gideon APRHYS, um jovem arqueólogo galês que descobrira ser descendente direto dos antigos druidas e havia despertado a Pedra da Comunicação em Stonehenge. A ilha cristalina pulsava com energia própria, suas torres translúcidas se erguendo como catedrais de luz pura. No centro, um templo circular abrigava 7 pedestais onde as pedras reunidas criavam uma sinfonia visual de cores e energias entrelaçadas. A pedra da sabedoria azul esverdeada de Eduardo harmonia perfeitamente com a vermelha pedra do poder do Tibete, a violeta pedra da cura do Egito, a dourada pedra do tempo de Machu Picchu, a multicolorida pedra dos elementos da Sibéria, e a cristalina pedra da comunicação de Stonehenge. Apenas uma falta, disse Marina, observando o 7º pedestal vazio. A pedra da transformação permanece enterrada na Antártica. Carlos, que havia retornado do Peru com histórias incríveis sobre câmaras secretas incas e revelações sobre antigas conexões extraterrestres, estudava as interações entre as 6 pedras reunidas. A energia que elas geram juntas é exponencialmente maior que a soma individual. É como se cada uma amplificasse o poder das outras. Natasha, cujos olhos agora continham reflexos das profundezas oceânicas onde encontrara sua pedra, relatou visões preocupantes. A Pedra dos Elementos me mostra que Mordecai e os Senhores da Sombra não desistiram. Eles estão reunindo artefatos atlantes sombrios, tecnologias que foram banidas mesmo na época da civilização original. Planejam um ataque coordenado durante o próximo eclipse solar. Gideon, que havia desenvolvido a habilidade de se comunicar telepaticamente através de sua pedra, trouxe informações ainda mais alarmantes. Os espíritos dos antigos druidas me alertaram sobre uma convergência cósmica que ocorre apenas uma vez a cada 20.000 anos. Durante o próximo eclipse, as barreiras entre dimensões se tornarão mais tênues. Se os Senhores da Sombra conseguirem reunir as 7 pedras nesse momento, poderão abrir portais para trazer aliados de outras dimensões. O irmão Marcos, cuja experiência monástica o tornará o mais sereno do grupo, compartilhou uma revelação que havia recebido durante suas orações diante da Pedra da Cura. Há uma 8ª pedra, perdida no tempo. A Pedra do Equilíbrio, que não foi criada pela civilização Atlante, mas sim por uma força cósmica superior. Ela surgirá apenas quando as outras 7 estiverem reunidas e um guardião supremo for escolhido. Eduardo sentiu o peso da liderança sobre seus ombros enquanto observava seus companheiros, pessoas comuns que haviam sido transformadas em algo extraordinário pelo contato com as pedras. Então nossa missão está clara. Precisamos chegar à Antártica antes do eclipse, recuperar a Pedra da Transformação e enfrentar Mordecai em um confronto final. Mas desta vez, não estaremos sozinhos. Sara, que havia se tornado a especialista em tecnologia das pedras, apresentou uma descoberta revolucionária. Consegui decodificar parte das inscrições atlantes. As pedras não são apenas ferramentas, elas são fragmentos de consciência cósmica, partes de uma entidade superior que se dividiu para proteger a evolução da vida no universo. Quando reunidas, elas não apenas concedem poder, mas também sabedoria transcendental. A revelação deixou todos em silêncio contemplativo. Tenzin, que havia permanecido meditando em uma posição de lótus durante toda a conversa, abriu os olhos com uma expressão de profunda compreensão. No Tibete, há uma lenda sobre Shambhala, o reino oculto onde os mestres iluminados aguardam o momento certo para emergir e guiar a humanidade. Talvez este seja esse momento. Gideon utilizou sua pedra para estabelecer comunicação telepática com cada membro do grupo, criando uma rede mental que os conectava como uma única consciência coletiva. Através dessa ligação, todos compartilharam instantaneamente suas experiências, conhecimentos e intuições sobre as pedras. A sensação era indescritível, como se suas mentes individuais tivessem se expandido para abraçar uma perspectiva cósmica. Agora compreendo, disse Eduardo, sua voz carregada de uma nova autoridade espiritual.
Não fomos escolhidos apenas para impedir os senhores da sombra. Fomos escolhidos para ser a ponte entre a antiga sabedoria atlante e o futuro da humanidade. As pedras não nos dão poder, elas nos tornam canais para que a própria consciência cósmica se manifeste através de nós. A ilha cristalina começou a se mover, deslizando sobre as águas do Atlântico em direção ao sul, levando os guardiões para seu destino final. Nas águas ao redor, criaturas marinhas luminosas emergiam das profundezas, baleias cujos cantos pareciam ecoar melodias atlantes, golfinhos com marcas bioluminescentes que formavam os mesmos símbolos gravados nas pedras, e seres que pareciam meio peixe, meio humanos, observando a passagem da ilha com reverência ancestral. Durante a viagem, cada guardião passou por uma transformação final. Suas auras se tornaram visíveis, irradiando as cores de suas respectivas pedras. Eduardo brilhava com luz azul esverdeada, Marina com vermelho ardente, Sara com violeta suave, Carlos com dourado solar, Natasha com o arco-íris mutável, Gideon com azul cristalino, e Marcos com uma luz branca pura que parecia conter todas as outras cores. Quando finalmente avistaram as costas geladas da Antártica, viram que não eram os únicos a se dirigir para aquele continente. No horizonte, naves negras de design impossível cortavam os céus, a frota dos Senhores da Sombra, equipada com tecnologia atlante corrompida, convergia para as mesmas coordenadas. A batalha final estava prestes a começar, e o destino não apenas da humanidade, mas de toda a consciência no universo, seria decidido nas terras geladas do fim do mundo. Nas planícies geladas da Antártica, sob a dança hipnótica de uma aurora austral que parecia ter ganhado vida própria, dois exércitos se preparavam para um confronto que ecoaria através das dimensões. De um lado, Eduardo e os 6 guardiões das pedras cósmicas, suas auras coloridas contrastando vividamente contra a brancura imaculada da neve. Do outro, Mordecai e seus senhores da sombra, vestidos em armaduras negras que pareciam absorver a própria luz, acompanhados de criaturas sombrias invocadas de dimensões paralelas, seres que não deveriam existir na realidade terrestre. A pedra da transformação havia revelado sua localização através de uma fissura no gelo que se abriu como uma ferida na terra. Dela emanava uma luz negra salpicada de prata, como se o próprio espaço sideral tivesse se condensado em forma cristalina. A pedra flutuava sobre um abismo que parecia não ter fim, protegida por uma barreira de energia que fazia o ar ao redor ondular como água. Finalmente chegamos ao fim de nossa jornada, disse Mordecai, sua voz amplificada por tecnologia atlante para ecoar por quilômetros. Eduardo, você e seus amigos lutaram corajosamente, mas não compreendem as forças com que estão lidando. As pedras foram criadas para governar, não para democratizar poder entre mortais comuns. Eduardo deu um passo frente, as 6 pedras reunidas orbitando ao redor de seu corpo em um padrão complexo que criava uma mandala de luz no ar gelado. Mordecai, você está cego pela ambição de seus ancestrais. As pedras não foram criadas para governar, foram criadas para despertar. Despertar a consciência adormecida da humanidade, ajudá-la a evoluir além da necessidade de dominadores e dominados. A batalha começou não com violência física, mas com um choque de filosofias que se manifestou como ondas de energia pura. As 6 pedras dos guardiões criaram um campo de força que expandia a consciência de todos os presentes, forçando-os a confrontar suas motivações mais profundas. Alguns dos senhores da sombra vacilaram, suas certezas abaladas pela súbita clareza sobre as consequências de seus atos. Mas Mordecai havia se preparado para isso. Retirou de suas vestes um artefato atlante corrompido, um cristal negro que havia sido alimentado por séculos de sofrimento e ambição. Vocês acreditam que a luz sempre vence as trevas, gritou ele, erguendo o cristal sombrio. Mas esquecem que sem escuridão, não pode haver luz. Sem dominação, não pode haver ordem. O cristal negro disparou tentáculos de energia sombria que envolveram a pedra da transformação, começando a corrompê-la. A luz negra prateada da pedra começou a se contaminar, tornando-se um vermelho sangue que fazia o próprio gelo derreter e ferver. Se Mordecai conseguisse completar a corrupção, a pedra se tornaria uma ferramenta de dominação absoluta. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Tenzin, o humilde guia tibetano que havia acompanhado Eduardo desde o início, caminhou calmamente em direção à pedra da transformação corrompida. Meus amigos, disse ele com serenidade absoluta, há algo que não lhes contei. Não sou apenas um guia, sou o último dos grandes lamas de Shambhala, preparado durante toda uma vida para este momento. Quando Tenzin tocou a pedra corrompida,
algo milagroso ocorreu. A oitava pedra, a pedra do equilíbrio mencionada pelo irmão Marcos, materializou-se em seu coração, irradiando uma luz dourada que nem as trevas nem a luz pura conseguiam ofuscar. Era a síntese perfeita entre todos os opostos, a harmonia que transcende dualidade. As 8 pedras começaram a se reorganizar no espaço, formando um padrão octogonal que abriu uma fenda na própria realidade. Através dela, os espíritos dos verdadeiros Atlantes emergiram, não os orgulhosos governantes que haviam causado a destruição de sua civilização, mas os sábios que haviam escolhido o caminho da transcendência espiritual. Chegou o momento da grande escolha, disse o líder espiritual Atlante, sua forma etérea brilhando com todas as cores do espectro e algumas que não tinham nome. Mordecai, descendente de nossos erros, você pode ainda escolher a redenção. Eduardo, guardião da nova era, você deve decidir se a humanidade está pronta para receber o dom da consciência cósmica. Mordecai, confrontado com a presença dos verdadeiros mestres de sua linhagem, viu finalmente a futilidade de sua ambição. O cristal sombrio em suas mãos se desfez como cinzas, e ele caiu de joelhos na neve, décadas de ódio e ambição finalmente se dissolvendo em lágrimas de compreensão. Eduardo olhou para seus companheiros, depois para a humanidade representada em sua diversidade ao redor dele, científicos e místicos, orientais e ocidentais, todos unidos pela experiência transcendental das pedras. Aceitamos a responsabilidade, disse ele. Mas não como governantes, e sim como servos. Usaremos as pedras para despertar gradualmente a consciência humana, respeitando o livre-arbítrio de cada pessoa para escolher seu próprio caminho de evolução. As 8 pedras se fundiram em uma única esfera de luz que continha todas as cores e todas as possibilidades. Ela se elevou aos céus e se dividiu em milhões de fragmentos minúsculos, espalhando-se por todo o planeta. Cada fragmento pousou no coração de uma pessoa pronta para despertar, criando uma rede global de consciência elevada que cresceria organicamente ao longo das gerações. Eduardo retornou ao Brasil transformado, não mais um arqueólogo em busca de relíquias do passado, mas um guardião do futuro da humanidade. A pedra preciosa que ele havia descoberto na Amazônia havia cumprido seu propósito, mas sua verdadeira jornada estava apenas começando. Em universidades, templos, laboratórios e lares ao redor do mundo, outras pessoas começavam a despertar para seu potencial cósmico, guiadas pelos fragmentos de sabedoria atlante que agora pulsavam silenciosamente em seus corações. A era da dominação havia terminado. A era do despertar coletivo havia começado. E no centro de tudo, a lembrança de uma pedra preciosa azul esverdeada continuava a brilhar, lembrando à humanidade que sua verdadeira riqueza não estava no que podia conquistar, mas no que podia se tornar.